Olá, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês um tema que eu acho bem interessante aí nessa quarentena. Olha só, essa semana eu tive uma consulta de uma cliente e ela começou já a frase falando: eu queria que você me julgasse, mas eu tô muito preocupada porque o meu trabalho oferece diversão e se não tem diversão para ser oferecida nessa época, não tem dinheiro. E eu, muito tempo aí sem dinheiro, não tenho como sobreviver, assim como um monte de gente, né? Tá nesse dilema aí do isolamento social, do isolamento físico ou de sair para trabalhar e você não tem a sua necessidade primária da sobrevivência atendida. E a gente olhando pro julgar, né? Por que é que ela já começou? Será que ela foi muito julgada? Como é que começa essa história de julgamento? Esse paradigma do certo e do errado, que é essa dualidade que a gente vive, né? E as necessidades nessa época que são não atendidas. A gente tem que desenvolver um olhar, uma escuta ativa, uma escuta atenta, uma escuta com coração, uma escuta com sentir. O primeiro som, eu gosto sempre de observar que a gente ouve aí, é o som do coração da nossa mãe. É um som acolhedor, um som amoroso, um som de compaixão, né, que traz uma sensação de conforto, que traz confiança. Olha só que interessante. A confiança é um elemento essencial para o mediador estabelecer com aquela pessoa que está contando aquela história de vida dela, que para ela é uma verdade, né? A confiança ela destrói aí, né, as dúvidas, ela vai trazer conforto, trazer elementos para suprir as necessidades, né? Principalmente nessa época que a gente está com as necessidades muito desatendidas, né? Em muitas das suas formas, porque a gente tem uma enxurrada de informação, uma enxurrada de coisas estressantes. O estresse, ele afasta o nosso sistema imunológico. Então a gente tem que tentar ficar também num lugar de mais leveza, né? E aí as coisas começam a se misturar, né? Começam a engrenar uma na outra. A gente trabalhar o nosso autoconhecimento. A raiz de todo conhecimento está exatamente no autoconhecimento. É se olhar, se enxergar, fazer com que a nossa mente fique mais leve e principalmente não acreditar em tudo que ela diz. Então, como é que eu vou poder observar na história que a pessoa está me trazendo, observar sem julgar a história que ela está me trazendo, de um ponto de vista que eu olhe para aquilo como se fosse uma verdade dela. Porque, olha, a gente escutou o som lá da barriga da nossa mãe, a gente teve as nossas necessidades atendidas, teve muitas delas que ficaram desatendidas e causou dor. Aquilo que causa dor eu interpreto como ruim, como errado. Aquilo que causa prazer eu interpreto como bom e eu quero aquilo para mim. Então aquilo é certo. E aí vai passar pela percepção, pela interpretação de cada um. É individual isso. Então a pessoa vai interpretar conforme ela sentiu aquilo, principalmente quando a gente é muito pequena. Então a gente sentiu aquela emoção, ela vai lá para o nosso subconsciente, para o nosso inconsciente, e quando o nosso sistema começa a perceber que alguma coisa semelhante vai acontecer, já traz aquela emoção. E a gente perde a riqueza de ter uma nova emoção na hora que ela está de fato acontecendo. A gente busca padrões reativos. A gente faz o sistema de autossabotagem, que é exatamente com os nossos próprios recursos a gente se auto-sabota, com as nossas próprias habilidades. Através do quê? Através de repetição de padrão. De repetir sempre aquele padrão que o nosso sistema já está acostumado conforme as nossas zonas de conforto. O nosso cérebro trabalha muito na zona de conforto. Então, quando eu ouço uma narrativa de alguém, uma história de alguém, a verdade para ela, que é uma verdade dela, eu tento observar sobre dois ângulos, tá? O ângulo do sistema biográfico dela,
que é a história, as interpretações, como ela narra aquilo, como ela conta, de que lugar ela está falando, se ela fala com mais raiva, com mais resiliência, se ela lida bem com as frustrações, se não. Mas olhar o abstrato, o que está subjacente, o que está ali escondido, né? Observar aquilo que ela está trazendo de verdade e não julgar, olhar, escutar os fatos sem o olhar do julgamento. E quando eu percebo que eu tô indo para esse lado, se ela dá prazer para alguém em troca de dinheiro, tá certo, tá errado, eu paro, dou um passinho pro meu lado e falo por que é que a Patrícia está julgando isso certo ou errado? Em que momento eu comecei a interpretar aquilo certo e o errado? Qual foi a fase da minha vida? E aí eu vou buscar dentro de mim informações, recursos que me levem para aquele momento para eu poder ressignificar, que é outro recurso da mediação. Ressignificar aquele momento, tirar aquela emoção do certo e do errado, daquele sistema dual, do bonito e do feio, e ver aquela verdade que ela está contando faz sentido para ela. Não tem que fazer sentido para mim, eu só tenho que escutar e sentir aquilo com o coração. Se eu sentir que aquilo está desconfortável, busco de novo o que foi, por que é que aquilo está desconfortável, quando aquilo surgiu, porque se eu estou sentindo uma emoção de raiva, de tristeza, de alegria, de euforia, não importa, a emoção que vem, que emerge, ela já está dentro de mim. Só que quando ela surgiu? E por que é que ela está se repetindo? Porque daí eu não acredito no que minha mente traz. Eu não acredito no que minha mente traz. Eu vou lá e falo, minha mente não vai me levar para esse lugar. E eu volto para o exercício de presença. O exercício de presença, que pode ser meditação, a gente treinando isso, depois a gente consegue acessar rápido. O exercício pode ser meditação, que vai ter muito a ver com relaxar o corpo, dominar a mente, expandir o coração, abrir o coração para escutar com todos os seus sentidos e pôr intenção, que a intenção é escutar aquilo abertamente, entender da onde ela está falando, se é do sistema biográfico ou é do próprio sistema, porque a gente olha pelo olhar biográfico, eu tento olhar pelos dois ângulos, o biográfico e o sistêmico. E o sistêmico no sistema familiar, no sistema corporativo, no sistema, falando um pouco da constelação aí dos ancestrais, quais são os padrões familiares, quais são aquilo que se repete sempre nas histórias, do entorno, como é, porque às vezes você troca o contexto, né? Você troca o contexto, mas a emoção continua sendo a mesma. Então aquilo vai se repetir, mas vai se repetir internamente, porque é isso que a gente tem que olhar para dentro. Se repete porque aquilo a gente põe aquela emoção para fora. O entorno são fatos externos, né? O que a gente tem que fazer, a gente vai reagir, vai pôr intenção naquilo, de resolver, de solucionar, de agir, mas dentro a gente tem que estar acolhido, né? A gente tem que estar do nosso lado. Então quando eu já percebo que está tendo essa autossabotagem, com o meu próprio recurso, eu dou um passinho pro lado, observo, eu não acredito na primeira informação da minha mente, eu vou buscar aonde é que surgiu aquele pensamento e não julgar, observar os fatos sem julgar, porque o julgamento pode ser muito bom, aquilo é maravilhoso, eu tô julgando, ou aquilo é péssimo, eu tô julgando. E sempre quando eu vou julgar alguma coisa, eu vou excluir algo. Se alguma coisa é bom, é porque a outra coisa é ruim. E aquela habilidade do ruim, com certeza, vai te faltar um dia. Então vamos aprender a observar, se auto-observar. Um beijo e a gente continua conversando no próximo vídeo. Inscreve-se aí no meu canal, Patrícia Coelho Quântico.